Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos identificar como é feito o processamento no mundo simbólico, identificar quais os locais de risco para esse processamento, o que são dados e os tipos de dados. O mundo real é aprendido no homem pelos nossos sentidos e eles são armazenados no nosso cérebro. As nossas experiências e o nosso conhecimento criam o que nós chamamos de plano de referência. O plano de referência é onde estão armazenadas as informações que o homem adquire durante toda a sua vida. Da mesma forma, o mundo real é aprendido para criar planos de referência específicos. No caso, nós usamos tecnologia para fazer essa apreensão. O homem, desde o início da sua existência, começou a guardar as informações, primeiro em cavernas, depois em papiros, papel, e hoje nós temos tecnologias muito sofisticadas para fazer isso. Nós temos fotografias, câmeras de vídeos, celulares. Cada vez mais se amplia o nosso mundo simbólico, cada vez mais se amplia o nosso conhecimento. A tecnologia tem sido um fator importante na ampliação do conhecimento humano. Existem dois mundos, o mundo real e o mundo simbólico. O mundo simbólico é onde nós fazemos o processamento. Ele apreende representações, coisas no mundo real. Dependendo da tecnologia, existe todo um outro processamento. Uma imagem é processada de acordo com os conceitos de engenharia. Na nossa imagem, captamos uma cantora que está sendo filmada. Esse filme é passado para a empresa de televisão que vai mandar isso para o satélite, que vai sofrer uma série de processamentos de acordo com os conceitos de engenharia. Isso vai ser transmitido para a casa da pessoa e novamente a imagem é mostrada em uma televisão. Existem dois pontos importantes. O primeiro, que é onde a imagem é apreendida, se houver uma distorção na entrada no mundo simbólico, todo o processamento será inútil, porque nós processaremos uma imagem errada. Portanto, todo cuidado deve ser tomado na entrada no mundo simbólico. O outro ponto importante é a saída. A saída precisa ser entendida. Se a saída não tiver nenhum sentido para o observador, todo o processamento também terá sido inútil. Na construção do mundo simbólico, nós temos vários planos de referência. Um médico, um advogado e um empresário, por exemplo, formarão imagens diferentes. Observarão propriedades necessárias ao seu processamento no mundo simbólico. Um médico olhando para uma pessoa vai precisar do nome, pressão, temperatura e peso, porque o seu plano de referência sabe fazer deduções a partir destas informações. Um advogado, para a mesma pessoa no mundo real, já teria outra imagem, nome, CPF, endereço e identidade, que são as informações necessárias para fazer um processo. O empresário já precisaria de nome, salário, formação e experiência. Isso mostra que cada plano de referência tem necessidade de uma imagem. Não há como fazermos uma imagem coletiva que seja absorvida por todos os planos de referência. Cada empresa também tem seu plano de referência, ou seja, a sua maneira de trabalhar. Isso depende da cultura e do próprio negócio da empresa. Quando você tem a sua carteira de identidade, ela é a sua imagem no plano de referência do Ministério da Justiça. O mesmo ocorre para o CPF, que nada mais é do que as suas informações necessárias para o processamento na Receita Federal. As empresas têm planos de referências diferentes, ou seja, as formas de tratar os dados são diferentes. Existem coincidências de algumas atividades quando estas são normatizadas por lei. A literatura especializada fala em dados, informações, registros, fazendo uma certa confusão conceitual. Para o nosso trabalho, nós vamos buscar uma definição matemática para dado. Essa definição matemática nos permitirá fazer um tratamento mais uniforme, um tratamento mais conceitual. Um dado tem um meio onde ele é escrito ou representado, e tem um símbolo, que é a sua representação e um significado para esse símbolo. Se nós considerarmos A como um conjunto de todos os meios, pedra, papel, silício, caverna, cérebro, papiro, etc., e B, o conjunto de todos os símbolos, Pedro, 49, Avenida Presidente Vargas, João, Luiz, e C, o conjunto de todos os significados dados aos símbolos, nome do aluno, idade, endereço, considerar especificamente Azinho pertencente a Azão como um meio, um Bzinho pertencente ao Bzão como símbolo e Czinho pertencente a Czão como significado, ao fazer a operação matemática de produto cartesiano, A cartesiano B cartesiano C, eu vou fazer triplas em que eu tenho um elemento do conjunto A, um elemento do conjunto B e um elemento do conjunto C. Algumas dessas triplas evidentemente são inúteis para a empresa e outras são úteis.
Mas, matematicamente, essas triplas representam elementos de um universo que eu estou chamando de dados. Então não tem sentido eu separar o meio, o símbolo e o significado. O dado é uma coisa integrada, uma tripla obtida por um produto cartesiano. Então dado é uma coisa inseparável de meio, símbolo e significado. Essa definição é muito conveniente porque ela me permite definir mecanismos de explicitação de conjuntos. Se eu fixo o meio, fixo o significado e vario os símbolos, eu tenho uma variável quanto ao símbolo, que são aquelas variáveis usadas nas linguagens de programação, em que eu dou nome para a variável, digo o tipo da variável e o meio é o silício ou qualquer outra coisa que esteja representando a cadeia binária. A mesma coisa em relação ao significado. Eu posso fixar um meio, fixar um símbolo e variar o significado, que são as tradicionais variáveis quanto ao significado usados em inteligência artificial. Rosa, dependendo do contexto, pode ser uma mulher, um animal, uma flor ou até uma cor. Com esta definição, vamos classificar e analisar os dados quanto à sua obtenção. Quando eu pego um dado observado diretamente do mundo real, eu estou chamando esse dado de dado básico. É o equivalente ao que o professor Date, no seu livro de bancos de dados, chama de dados operacionais. Quanto ao tempo de vida, o dado básico tem uma característica importante: ele não tem fim. Uma vez que ele foi apreendido, ele dura para sempre. A data de descoberta do Brasil e a data de independência do Brasil não vão mudar nunca. O dado básico só acaba quando é destruído. Ele precisa ser destruído. Precisa se definir para ele um tempo de vida. Então, quando fazemos o pagamento de uma conta de luz, se a empresa não falar que temos que guardar aquilo por 12 meses, guardaremos aquilo a vida inteira. Todo dado básico tem, obrigatoriamente, o seu tempo de vida definido. Com relação ao custo, o dado básico é caro. Ele precisa ser obtido no mundo real. Se eu quero saber quantas pessoas têm água encanada e têm segundo grau no Brasil, eu preciso fazer um censo. Então o dado básico é caro. Outra característica importante é que o dado básico é irrecuperável. Se ele for perdido, não tem como recuperar esse dado. Outro tipo de dado é o que é criado dentro do mundo simbólico. Ele é obtido por processamento, ou seja, eu tenho uma definição e processo o dado segundo essa definição. No caso aí da nossa figura, eu estou usando peso médio. Eu defini o que é peso médio e calculo o peso médio. Então eu tenho um algoritmo que me leva a esse dado. Se eu perder a informação, basta executar novamente o algoritmo. O dado elaborado é sempre recuperável. O custo de obtenção do dado elaborado é o custo do processamento. Portanto, é um custo barato em relação ao dado básico. Tempo de vida é um tempo curto, porque essa informação interessou a alguém, não é uma informação que para ser guardada. Um banco de dados não deve guardar dados elaborados, a não ser que o seu custo de obtenção justifique isso. O dado equivalente é obtido por troca de e-mail. Se eu pego um dado que está em papel e coloco ele num CD, ele vai ter outro tipo de símbolo, mas a característica importante é ele manter o mesmo significado. A mesma coisa com informações que estão na nuvem ou que você manda para a impressora. Todos os dados são equivalentes. Devido à facilidade de utilitários para fazer cópias de dados, os dados equivalentes são bastante poluidores, e eles precisam ser tratados com muito cuidado para não levar a conclusões falsas. Os dados equivalentes são bastante úteis quando queremos fazer planos de segurança. Nós vamos ver que os backups são importantíssimos. Essa definição de dados me leva a esse desenho com 3 grandes blocos. O primeiro bloco, que está embaixo, são os dados básicos. Eles constituem o alicerce de todos os sistemas de informação da empresa. As informações são colocadas nesse alicerce pelo que nós chamamos de sistemas transacionais, ou seja, sistemas do dia a dia, os sistemas que atendem a empresa. Eles colocam, alteram e tiram bases desse grande bloco, desse grande alicerce. Normalmente são sistemas com grande volume de dados e precisam de um tempo de resposta muito rápido. O outro grande bloco são o que chamamos de sistemas de apoio à decisão. Pode ser tática ou estratégica. A tática olha apenas para a empresa e a estratégica também olha para os dados do meio ambiente. No bloco de sistemas de apoio à decisão se usam os dados do alicerce. São usadas diversas tecnologias, como técnica de inteligência artificial, técnica de sistemas de apoio à decisão. Esses sistemas normalmente são sistemas que não precisam ter o tempo de resposta imediato e também trabalham com grande volume de informações. Eles trabalham com agregações, etc. Para construir o alicerce, nós fazemos o nosso processo de modelagem conceitual.
A modelagem conceitual cria o alicerce para todo o sistema de informação, cria o alicerce para todo o nosso projeto. Esse alicerce precisa ser construído de maneira muito consistente. Existem várias metodologias que nos permitem fazer isso. Nós temos a padronização do OML, os diagramas de pata de corvo e de James Martin, normalização de code e problema de entidade e relacionamento de Peter Chen. Ou seja, é aqui que nós devemos trabalhar o nosso projeto, porque se a base for fraca, todo o sistema será fraco. Caso tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima videoaula!